Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos nesta aula falar sobre as curvas de solubilidade. Essas curvas nada mais são do que a relação entre o coeficiente de solubilidade de uma substância e a temperatura. Vocês podem observar neste gráfico que para uma substância qualquer, quanto maior é a temperatura, maior é o coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente varia em função da temperatura. Um exemplo de substância que nós podemos considerar e que tem um comportamento parecido com o descrito no gráfico é o nitrato de potássio. Para o nitrato de potássio, quanto maior for a temperatura, maior é a solubilidade. Agora, vamos considerar três soluções de nitrato de potássio diferentes, as soluções X, Y e Z. Nós podemos afirmar que a solução Y é uma solução de nitrato de potássio saturada, já que Y se encontra sobre a curva de solubilidade. Como X está abaixo do gráfico, X é uma solução de nitrato de potássio que está insaturada, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida é menor que o grau de solubilidade para essa temperatura de 10 graus. Já a solução Z, que está acima do gráfico, é uma solução supersaturada. E nós vimos na aula anterior que toda solução supersaturada é uma solução instável. Então, não faz muito sentido trabalhar com soluções supersaturadas, uma vez que o soluto em excesso vai se depositar no fundo do recipiente quando houver alguma agitação, por exemplo. Quando nós pensamos na variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura, nós estamos considerando principalmente as soluções de sólidos mais líquidos. Esse tipo de solução sofre uma forte influência da temperatura e nós podemos observar essa influência através destes gráficos. Vocês podem observar o gráfico do nitrato de potássio e do NaCl que aumentam à medida que a temperatura aumenta. E isso acontece para a maior parte dos casos. Quanto maior for a temperatura, maior será a solubilidade da substância. Geralmente, esse tipo de variação acontece porque a dissolução dessas substâncias é endotérmica, ou seja, como a substância para se dissolver precisa absorver energia e como o aumento de temperatura aumenta a quantidade de energia disponível no sistema, a solubilidade aumenta consequentemente. Para o caso de substâncias como essa, que está representada no gráfico azul, que possuem dissolução exotérmica, ou seja, quando ocorre dissolução, ocorre liberação de energia, o aumento da temperatura provoca o efeito contrário. A solubilidade diminui à medida que a temperatura aumenta. Para terminar o nosso estudo sobre curvas de solubilidade, eu vou explicar rapidamente o que é ponto de inflexão. Nós estamos vendo aqui neste gráfico que a solubilidade para essa substância aumenta à medida em que aumenta a temperatura. Porém, a partir deste ponto, quando o sistema atinge a temperatura de 32,4 graus, a curva da solubilidade é alterada. E se vocês observarem, foi alterado também o soluto. Este ponto em que ocorre a alteração da curva de solubilidade devido à modificação do soluto, nós chamamos de ponto de inflexão. Antes do ponto de inflexão, nós tínhamos o Na2SO4 hidratado, já que essa substância está ligada a moléculas de água, e após o ponto de inflexão, nós temos o Na2SO4 separado das moléculas de água. Bom, pessoal, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Continuem estudando conosco. Um abraço!